Olá, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Carol, sou a monitora de biologia. Espero que vocês estejam gostando desse nosso projeto. Nos siga nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e vem comigo. Bom, quando damos a introdução à biologia, a gente começa falando sobre as características gerais dos seres vivos. O que seria as características gerais dos seres vivos? Seria sua organização, reprodução, metabolismo, material genético, elementos químicos e sua seleção natural. A sua organização possui uma estrutura e um número de células. Na sua estrutura, temos as células eucariontes, que são com um núcleo definido e estrutura complexa, que está envolvido pelo envelope nuclear. Geralmente encontramos em fungos, plantas, protozoários e animais. Já as células procariontes são estruturas simples e possuem ausência de núcleo, e o seu material genético está disperso no citoplasma. Já no número de células, temos as unicelulares, que é apenas uma única célula, e as pluricelulares, que são muito mais células. Na sua reprodução, geralmente sabemos que os seres vivos precisam gerar descendentes. Nisso temos a reprodução assexuada, que forma organismos geneticamente idênticos. Ele se reproduz sem receber células de outro indivíduo, ou seja, possui autofecundação, que é apenas um indivíduo. Já na reprodução sexuada, possui variabilidade genética e união de gametas feminino e masculino. Geralmente, sua fecundação é cruzada, pois precisam de dois indivíduos para gerar um descendente. Um exemplo de reprodução sexuada e fecundação cruzada é o nosso dos seres vivos, nós seres humanos, que temos o gameta masculino que se junta com o gameta feminino, formando o óvulo. Já na reprodução assexuada e na autofecundação, temos o exemplo da ameba, que possui a divisão do núcleo, a divisão do citoplasma, gerando assim dois indivíduos. Já no seu metabolismo, temos o anabolismo, que é a construção ou síntese de moléculas simples que absorvem energia, formando moléculas complexas. Já no catabolismo, que é a quebra, a degradação de moléculas complexas que liberam energia, formando moléculas simples. Já no seu material genético, encontramos o DNA e o RNA. O que seria o DNA? Ele geralmente carrega as informações genéticas de um organismo, que é fundamental na hereditariedade, possuindo assim dupla hélice. Já o RNA, ele controla a síntese de proteína e possui uma única hélice. Quando falamos dos seres vivos, temos os elementos químicos também dentro deles, que em maior quantidade encontramos o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Já em menor quantidade encontramos o fósforo e o enxofre. Para vocês lembrarem, é só pegar a partitura, vamos dizer assim, dos elementos químicos, formando assim o CHOMPS. Quando falamos também de seres vivos, sabemos que possui uma hereditariedade e uma seleção natural. O que seria a seleção natural? É o processo dos organismos mais aptos, eles são selecionados, ou seja, os mais fortes sobrevivem. Aí nisso temos a variabilidade entre os indivíduos, que os organismos de uma mesma espécie precisam ter variações em suas características. Sem essas diferenças individuais, a seleção não poderia atuar. Já temos a reprodução diferenciada, o que seria? Eles geralmente, os organismos mais adaptados a uma região, se reproduzem com maior frequência que os outros. Suas características geralmente são desvantajosas, que podem levar indivíduos à morte antes mesmo de sua reprodução. Já falamos sobre a hereditariedade. O que seria a hereditariedade? São as características vantajosas que são passadas para os descendentes, aumentando sua frequência em uma população. Essa característica geralmente continua tendo uma vantagem evolutiva, que passa para várias gerações até sua característica desvantajosa torna-se rara.
O exemplo disso é sobre as borboletas, como podemos ver, que as borboletas amarelas, que são mal adaptadas, acabam meio que perdendo os sobreviventes, assim fazendo que as vermelhas se tornem mais adaptadas ao ambiente. Outro exemplo disso é das girafas. Nesse exemplo, a gente pode ver que teve uma mutação, que elas meio que cresceram e os mais fortes sobreviveram a isso e os mais fracos morreram. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, me chame no Insta. E é isso. Muito obrigada. Se inscreva nas nossas redes sociais e até logo.